mas não chegou, não. Tá parecendo que tá gravando, na Tá verdade. gravando? Olha aí. Então tá gravando. É porque tá aparecendo aqui no meu também. Aí depois a gente corta essa parte. Pronto. Vamos lá. Olá, você que acompanha o nosso vídeo. Eu sou Luiz Felipe Boles, estudante de jornalismo do Campus 1 da UEPB. E eu sou Ângela Roberta, estudante de letras do Campus 4 da UEPB, em Catolé do Rocha. Nós somos colaboradores da Coordenadoria de Relações Internacionais, a CORE UEPB, e hoje nós vamos conhecer um pouco da experiência de intercâmbio da nossa amiga Ângela Roberta. E aí, Roberta, como é que foi a tua experiência? Para onde tu foi? Quanto tempo tu ficou? Assim, minha experiência de intercâmbio, eu acho que é o que todos falam, né? Algo imensurável. Eu fui para a Universidade de Coimbra, em Portugal, e lá eu passei assim por experiências que eu nunca havia planejado. Experiências desafiadoras, experiências enriquecedoras e experiências mesmo de amadurecimento. Eu acho que o intercâmbio na Universidade de Portugal, lá em Coimbra, foi uma experiência em que eu me permiti um autoconhecimento próprio e também um conhecimento acadêmico, experiências culturais, entre outras coisas. Eu imagino como foi maravilhoso para você, Roberta. E antes você precisou passar por um processo de submissão, de inscrição. Como foi esse processo? Então, o processo ele sempre acontece pela Core. Eu fui contemplada pelo programa ProMim, e esse programa, por ser propriedade da instituição, o edital foi feito também pela instituição. E consistiu, a primeira etapa foi o CRE, avaliava os maiores CREs. No meu caso, era entre o meu campus e o campus de Araruna, e entre os dois campos escolhi uma vaga. Então, a primeira fase era ver o CRE, do CRE selecionava três, depois desses três selecionados passava para o currículo e a entrevista, que seria a segunda etapa. E escolhia um e eu fui a escolhida. Olha que bacana, Roberta, você passou pela fase mais difícil, pelas fases, né? Porque não foram só uma. Teve a escolha do CRE, teve a entrevista e você lidar com todo aquele momento, né? Eu acredito que tem que ter muita fé naquilo que tu está vivendo e muita vontade, muito desejo, muita força de vontade mesmo, né? É sim, porque eu sempre tive o sonho de intercâmbio e eu acho assim que atualmente, né, a gente tem mesmo é que procurar internacionalizar nossos estudos, né? É procurar também fazer um diferencial. Então, desde quando eu comecei a estudar mesmo na escola, eu já busco assim a oportunidade de intercâmbios e vim achar na universidade através da Core. Isso foi ótimo. E como o professor Cláudio Lucena sempre diz, não apenas a etapa, o elo ensino, pesquisa e extensão, hoje em dia são necessários como também um quarto critério, o critério de internacionalização, tanto para as universidades quanto para a vida do aluno. E graças a Deus esse critério entrou na tua vida. Conta aí, quando você chegou lá, você cruzou o Atlântico, chegou até a cidade de Coimbra, desembarcou lá. Como foi esse choque entre dois mundos, esse encontro com uma nova realidade? Eu acho que o primeiro choque foi quando fui pedir informação. E quando eu fui com outros brasileiros também, outros estudantes também da Universidade Estadual da Paraíba, né, da nossa universidade. E quando a gente desceu do aeroporto, que foi pedir informações para encontrar o metrô e etc., na primeira informação, apesar de o homem estar falando português, eu não compreendi totalmente o que ele disse por causa do sotaque. E eu acho que foi o primeiro choque, assim, né? Como eu sou estudante de letras, eu vi essa variação linguística e de sotaque, quando ele falou, né? E também, quando eu desci por Porto, né? Peguei um voo de Lisboa a Porto. E também eu acho que os prédios, o ar, fui também em setembro. Então,
eu não sei nem descrever muito bem o que foi o choque, porque eu acho que foi acontecendo dia a dia, todo dia eu me surpreendia com alguma coisa e eu me emocionava com alguma coisa. Eu acho que foi um choque gradativo, que eu até hoje eu às vezes ainda me surpreendo quando vejo algo de lá. Você fica se pensando, você fica pensando, será que eu realmente vivi tudo aquilo que eu vivi, né? É, lá parece assim que fazia muito tempo que eu era já uma moradora de anos de Portugal e quando eu chego aqui parece que o tempo passou rápido lá. Então parece assim uma noção também de tempo muito relativo nessa experiência. Interessante. E o intercâmbio, ele agrega muitas coisas. Eu imagino que ele deve ter agregado muitas coisas para o teu lado pessoal, acadêmico, profissional, como ser humano. Quais foram algumas dessas contribuições, Roberto? Eu acho assim que conviver, a primeira delas na questão assim pessoal, foi conviver mesmo, de convivência. Lá na cidade de Coimbra e na universidade abarca cerca de 130 pessoas de diferentes 130 países, né, com pessoas de diferentes culturas, diferentes costumes, identidades, etc. Então eu tive contato com alemães, não só com portugueses, né, mas alemães, italianos, russo, turcos. Então, assim, ter contato, ter convívio com essas outras pessoas me ensinou muito, assim, a ser uma pessoa social, a ser uma pessoa, assim, aberta à experiência mesmo, aberta à conversa. E também do lado acadêmico, né, eu acho que meu currículo muda, porque eu sou da área de letras e na questão de literatura, né, eu tenho afinidade com a área de literatura, e lá eu tive experiência também com a literatura portuguesa em si, né? Uhum. Porque tive um estudo mais aprofundado na literatura portuguesa, em estudos pós-coloniais, que contribuíram para artigos que eu já tinha escrevido, então eu estou aperfeiçoando esses artigos. Também eu estudei latim lá, estudei na Universidade de Olha que Estudos bacana. e foi outra experiência também, né? Porque lá é muito forte o latim ainda. Então, eu acho que academicamente também eu estudei o latim muito a fundo. E eu acho que também a questão de linguística, por conviver assim, com pessoas de diversos outros países, eu não era Uhum. falante de inglês, mas eu me tornei razoavelmente uma falante de inglês. Então, até nesses pequenos aspectos contribuiu muito o intercâmbio. Eu imagino, Roberta. E assim, a gente vê por aí muitos mitos, muitas superstições em relação ao ser brasileiro no estrangeiro. Enquanto brasileira em um país estrangeiro, em um país europeu, qual foi a percepção que você teve desse universo e do acolhimento do nosso país, da nossa nacionalidade lá? Então, né, principalmente ser mulher brasileira, né, estar lá, sempre tem os estereótipos que giram em torno da mulher brasileira, mas eu achei que muitos desses estereótipos que eu acreditava, assim, que tinha, foram quebrados, porque eu não vivi nenhuma experiência de preconceito mesmo, na verdade, Ainda bem. experiências de muito acolhimento. E eu acho assim que é só mesmo indo lá, a experiência parte de cada um, né? Mas eu acho que os portugueses nos receberam muito bem e que a gente teve um reconhecimento muito grande também na área acadêmica. Logo nas primeiras aulas, a professora comentou sobre o nosso aspecto do brasileiro gostar de discussão, gostar de debate, e é um estereótipo também, chega a ser de brasileiro ser mais aberto, mas nessa questão foi para um lado positivo, né? Então, acho que eu não sofri assim nenhum tipo de preconceito, de discriminação, pelo contrário, eu fui muito bem recebida e consegui assim me adaptar muito bem. E o bacana do intercâmbio é isso, é você se sair de você mesmo, se desprender do seu ser para dar vez e voz a uma nova experiência, a uma nova vivência, né? Como diz Mikhail Bakhtin, nós somos seres sociais. Então a gente se vai crescendo, vai se moldando a partir de outras experiências da nossa vida.
Eu gosto muito de um poema da Clarice Lispector chamado O Sonho, em que ela diz que as pessoas mais felizes são aquelas que reconhecem a importância das pessoas que passam pelas nossas vidas. E é verdade. Quando a gente sabe conviver bem, conversar, conhecer histórias de vida, esses fatos nos fazem ver o verdadeiro sentido da vida e ver como é bom estar nesse mundo e aprender nesse mundo de tantos intercâmbios. Demais. É como também eu vi, né, de José Saramago, e uma das frases dele, ele comenta sobre as imprevisões da vida, que a gente sempre está se reencontrando em momentos que a gente nem esperava se reencontrar e vivendo coisas que nunca Uhum. planejávamos viver tão cedo, né? E eu acho que isso Isso. foi um intercâmbio para mim, né? Eu passei em 2018, né, e fui em setembro. Então, no início do ano, eu não imaginava como era que terminaria o meu ano, em outro país, com outras pessoas, em uma outra realidade. Isso mesmo, Roberta. E estamos chegando a esse bate-papo muito bom, muito frutuoso, de muitos conhecimentos. Qual é a mensagem que você deixa para os alunos desta bela instituição que é o UEPB em relação ao conteúdo, ao tema intercâmbio? Eu acho que E não assim, apenas para o da UEPB, mas também para quem está ouvindo, eu tenho certeza que vai chegar para muita gente e vai ouvir, vai ser supimpa. Pode tomara. dizer. Então, eu acho que eu aconselho dizer assim, que é uma experiência, um sonho para alguns, e se é um sonho, acreditar que esse sonho ele é atingível, você pode conseguir realizar, só precisa persistir. E para aqueles que acham que é uma experiência desafiadora, não veja isso como se fosse um lado negativo, mas com um lado positivo. Porque eu acho que temos que, em um momento ou outro, realmente ser desafiado, sair da zona de desconforto e ver além do horizonte, o que é exatamente o que o intercâmbio possibilita. Você vê além. Então, o que eu aconselho é procurar mesmo as informações da Core e se empenhar para conseguir realizar o que os editais desejam, né? Hum. E você ouviu aí a história da Ângela Roberta, nossa colega lá de Catolé do Rocha, né? Sim. Que foi para Coimbra, em Portugal. Que isso também sirva de lição, de motivação para cada um de nós e que busquemos os nossos sonhos. Assim como a Roberta encontrou lá em Portugal. E ainda bem que o nosso bate-papo foi muito frutuoso enfim, saiu, né, Roberta? A gente conseguiu dar vez e voz, dar vida para essa nossa conversa e levar a sua história para tantos telespectadores que agora nos acompanham. Fique sempre atento aos conteúdos da Coordenadoria de Relações Internacionais da UFB e nós queremos cada vez mais promover conteúdos bacanas como esse. Até a próxima. Até. Tchau. Eba, vamos agora salvar. É. Ah, Sal- eu acho que eu repeti a experiência umas 500 vezes. Você foi ótima. Deixa eu só salvar esse e a gente fala um pouquinho mais. Eu acho que para salvar tem que leave record, leave meeting e aí ele salva automaticamente. Olha aí. Só vou ver, vou fazer primeiro no meu.